Vamos dar início ao nosso encontro de estudo para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 27 de agosto, uma quinta-feira, são 20 horas e 2 minutos na cidade de Jaú, 16 graus, e nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. No seu item 11, escândalos, cortar a mão. E esta lição diz o seguinte: o que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e o lançassem ao fundo do mar. Mó é uma pedra, né? Mó é uma pedra. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois, ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11. E se teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um de teus membros do que o teu corpo, todo o teu corpo, ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta e lança fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29 a 30. Explicação a respeito dessas duas passagens do Evangelho de Jesus. Em seu sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências de maneira ostensiva. O escândalo não está propriamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo estrépito. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele, e a sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar as suas torpezas, o que lhes basta para tranquilizar a consciência. Esses são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. No sentido evangélico,
A acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais ampla, motivo porque não é compreendida em certos casos. Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. Devemos, pois, entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição humana, e não que os homens tenham obrigação de praticá-lo. É necessário que venha o escândalo, para que os homens, em expiação na terra, se punam a si mesmos, pelo contato de seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Depois que tiverem sofrido o mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz sair o bem do mal e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus ficaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. É inútil, portanto, procurar melhorar os homens. Mas, se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos uma humanidade transformada numa comunhão de homens de bem. Nenhum procuraria fazer mal ao próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos adiantados, dos quais o mal foi excluído. Tal será o estado da Terra quando houver progredido suficientemente. Mas, enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos e que servem ainda de morada de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, rejeitados pelos mundos que se tornam felizes. Olha, esse trecho aqui encerra um ensinamento muito importante, não é? Ele diz assim: mas enquanto certos mundos avançam, como é o caso do nosso, por exemplo, né, que está avançando no sentido do mundo de regeneração, outros se formam povoados por espíritos primitivos, ou seja, outros passam a permitir a encarnação, as primeiras encarnações dos espíritos. E esses mundos, ele diz, servem ainda de morada de exílio, ou seja, aqueles que são revoltados, que se obstinam no mal, eles são rejeitados pelos mundos que eles habitam e vão habitar esses mundos primitivos. Né? Aí ele segue no item 16. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serviu, sem o saber, de instrumento para a justiça divina, sendo utilizados os seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal. E deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho, que fez sofrer o seu pai, e agora sofre a pena de talião.
Mas o filho não terá desculpas por isso. Ele deverá ser castigado, por sua vez, através dos seus próprios filhos ou de outra maneira. Se tua mão te serve de escândalo, se tua mão te serve de causa de escândalo, corta. Figura enérgica, que seria absurdo tomar-se ao pé da letra, e que significa simplesmente a necessidade de destruirmos em nós todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo sofrimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer, ainda que mais vale para o homem ter a mão cortada do que esta ser para ele um instrumento de uma ação má, ser privado da vista do que os seus olhos lhe servirem para os maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem souber compreender o sentido alegórico e profundo das suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. Eu quero fazer com vocês uma reflexão aqui. Lá no começo dessa lição, lá no item 11, quando Jesus, nesta parábola de Mateus, desse versículo 6 a 11, do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, ele diz assim: melhor te é entrar na vida com um só olho. Quer dizer, está claro aqui a ideia da encarnação ou da reencarnação, não está? Está claro aqui, não tem dúvida. Não deixa dúvida, porque o espírito entra na vida. Se entra na vida é porque ele já está vivo. Ou seja, ele está retornando a um outro corpo, sem um olho, sem uma mão, sem um pé, por consequência daquilo que ele fez em outras encarnações. Uma consequência natural daquilo que ele fez em outras encarnações. Então é melhor reencarnar. Se Jesus deve ter dito alguma coisa desse tipo, né? É que foi distorcido aquilo que foi escrito muito tempo depois, 70 anos depois, e foi distorcido, né? Pelas traduções mal feitas. Mas Jesus deve ter dito assim: melhor te é reencarnar sem uma mão, sem um pé ou sem um olho, do que encarnar ou reencarnar com tudo isso e aquilo ser motivo de perdição para você, da perda do teu espírito, do sofrimento do teu próprio espírito. Com certeza, né? Porque mesmo com todos os defeitos de tradução que foi feito do Evangelho do original, do Evangelho de Jesus, está claro aqui, melhor que é entrar na vida. O senhor consegue ler e tirar essas coisas assim, pegar esse texto, porque o senhor já estudou bastante? É claro, a gente acaba observando um detalhe, né? A gente acaba observando um detalhe que salta, né? Salta à vista da gente, né? São detalhes que acabam saltando. Você não começou a ler a Bíblia ainda? Não lembro bem. Por que não? Porque eu não gosto nunca dos Mas ele, olha, então presta atenção. Pega a Bíblia, sem a preocupação, um livro grosso, a pessoa fica ansiosa, porque é muito grande e tal, mas pega sem a preocupação de ler, vai ler um versículo, 2 por dia. Não precisa mais que isso. Mas leia na sequência. Pega lá no começo e leia na sequência. Você vai encontrar lá nos profetas alusões claras à reencarnação. Claras, que não deixam a menor dúvida. Leia com bastante vagar, sem pressa. Leia vagarosamente. Leia palavra por palavra, texto por texto. Você vai encontrar lá alusões claras, mas claras, que não deixam dúvida à reencarnação. É interessante isso. Você já estudou bastante espiritismo, já tem um conhecimento razoável. Para você ler e encontrar isso. Faz essa experiência para você ver. Fala. O chat não está conectando. Não está conectando? Ela me ligou agora. Ah, é? Deixa eu... O chat não está. Eu coloquei ela que ela entrou 8 e 1. 8 e 1? É.
Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Normal, mas o chat não está conectando. Deixa eu ver se eu consigo. Está carregando aqui. Aqui diz que tem 2 pessoas, mas. Deve ser Isabela e Juliana. Deve ser Isabela e Juliana. Deixa eu ver, eu estou conectando, estou tentando conectar aqui o chat, vamos ver. Ela não sei como está o chat. Deixa eu ver se aparece alguma coisa. Não. Realmente tem alguma coisa errada aqui. Então, mas se comunica com ela, fala para ela que qualquer coisa para ela perguntar para você, você repassa para a minha pergunta e a gente vai se comunicando, tá? Pode ser que eu loguei com... Você vê que eu loguei com o login errado, por isso que ela não está conseguindo conectar. Pode ser por isso. Tá. Mas isso que eu estava te falando é bastante interessante, viu, Denise? É bastante interessante, porque a gente não lê com a preocupação de ler o conteúdo de uma vez e nem vai ali para buscar outra informação que não aquela que a gente já conhece. Então, você acaba colhendo informações que condizem com os ensinamentos espíritas, que estão diretamente, intimamente ligados com os ensinamentos espíritas. É muito interessante. É muito interessante. Eu li 4 vezes já. É muito interessante, porque você não espera encontrar. Mesmo naquelas palavras, naquela linguagem arcaica que é usada ali e tudo, tá? Você encontra, e é claro, é nítido. É como aqui, ó. Você vê, salta aos olhos, ó. Melhor te é entrar na vida. É sempre dito de outra maneira, né? Mas mesmo aqui, ó. Sim. Não está falando diretamente, ele não usa a palavra aqui, reencarnação. Mas o que é entrar na vida? Nascer. Não é? Se está entrando na vida, se está nascendo, é porque já existia antes. Não é? Não está começando a vida, está entrando na vida. Né? Se fosse, a vida se iniciasse a partir do corpo, ele disse, melhor que é começar a vida. Não é? Não entrar. Não é? A ideia que dá é, já existia, e vai passar a existir de uma outra maneira, entrar de uma outra maneira, numa outra vida, que seria do corpo, né? Tá certo? Se você não se escandalizar, você vai ficar melhor na vida, né? Ou assim, a ideia que dá também, é melhor ter entrar na vida com um só olho, ou seja, ele tem os dois, mas vai reencarnar, vai entrar numa outra vida sem um deles. Melhor assim, sem escândalo. Não é? Então, salta aos olhos esse tipo de afirmação, porque isso aqui foi tirado do evangelho, como é que é o evangelho que ele usa? De Sassi. Né? Lá no começo ele fala que ele usou a tradição de Sassi e tal. Lembra disso? Né? E ele não pegou, ele não reescreveu o evangelho para colocar aqui. Ele simplesmente pegou de um lugar e copiou para o evangelho segundo o Espiritismo. Né? Sem modificação do texto. E no texto está assim. Né? Melhor que é entrar na vida.
Mas faz essa experiência, viu, Denise? Faz essa experiência. Você tem o Evangelho em casa, a Bíblia? Tem umas 2, 3. Então, Eu ganhei todas. pega assim no horário bem calmo. Eu gosto de ler sempre que eu deito na cama, que é o horário que está silencioso, gostoso, né? Então, eu lavo o rosto, jogo um pouco de água gelada no rosto para passar um pouco o sono, e deito na cama, fico ali recostado na cama, fico lendo, mas leio pedacinhos pequenos, eu não leio o texto longo, viu? Pedaços pequenos, fico meditando naquilo que eu estou lendo, tentando entender aquilo que está escrito no texto. Eu acho que a gente aprende mais assim, né? Porque você dá mais atenção, né? E você efetivamente aprende o que o objetivo de acabar o livro do dia para a noite, né? Porque O senhor falou, é bem difícil sacar essa coisa da Bíblia, né? se é difícil de encontrar, não. Não é não. Tem lugar, textos na Bíblia, que fica claro a afirmação do profeta a respeito da reencarnação. É claro que a palavra não é reencarnação diretamente, mas o texto em si não deixa dúvida que ele estava falando sobre o assunto. É como Jesus. Você acha que Jesus falou em inferno? No texto aqui está, né? Entendeu? Vamos ler lá, quer ver? É a continuação. Olha lá. Melhor que é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois, ser lançado no fogo do inferno. E logo acima, ser lançado no fogo eterno. Né? Agora vem o papo e diz assim, olha, no inferno não tem fogo. Fogo não existe. Falou aí, o Chicão falou aí agora, essa semana, né? O Papa Francisco. Né? Quer dizer, isso só pode ser um texto tendencioso. Quem traduziu tendenciosamente o texto. O que acontece muitas vezes em muitos evangelhos. Você pegar o evangelho do Testemunha de Jeová, por exemplo, a tradução é completamente diferente da tradução bíblica da Igreja Católica. Né? Por quê? Porque são textos modificados e tendenciosos a satisfazer as afirmações deles. Como? Outra tradução, esse deve. Fizeram outra? O Testemunho de Jeová? Então, que é para satisfazer as necessidades deles, aquilo que eles pensam e aquilo que eles querem propagar. Né? Mas se você pegar a tradução bíblica da igreja, se você pegar a tradução protestante da Bíblia, melhor ainda, que é mais perto da verdadeira, mais perto dos textos originais. E se você pegar aquele livro, analisando as traduções bíblicas, o Severino Celestino, que estudou no original, é melhor ainda, porque lá realmente você vê o quanto é distorcido o negócio. A igreja cometeu um assassinato nos textos bíblicos. Ele não tinha mais, né? Ele não trouxe aqui, mas na banca você acha. Se não encontrar na banca, entra na internet e você acha nas distribuidoras também. É muito bom. Eu não sei se tem um exemplar aqui. Não tem um exemplar na biblioteca aqui? Não? Analisando as traduções bíblicas, tem certeza que não tem? Esse aqui é nosso. É? Eu achei que tinha aqui. Vamos lá. Instruções dos Espíritos agora. Deixai vir a mim os pequeninos. João, o Espírito que deu essa comunicação a Kardec, assinou como João, o evangelista, deu essa comunicação na cidade de Paris em 1863. Na realidade, não é uma comunicação, é uma instrução. Né? Não foi apenas a manifestação do Espírito, mas o Espírito se manifesta para instruir aqueles que estavam ouvindo. Diz assim, disse o Cristo, abre aspas, deixai vir a mim os pequeninos, fecha aspas. Essas palavras, tão profundas, na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos,
os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos, e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele, com a confiança desses pequenos seres e passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração. Cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada, mas se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos os verdadeiros sentidos das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Agora, uma instrução dada por um espírito que assinou um espírito protetor, na cidade de Bordeaux, em 1863. Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso de tamanha virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? A todos os instantes de vossa vida direis: meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para o meu bem, eu o sei, que a tua mão pesa sobre mim. Se te agrada, Senhor, apiedar-te de tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejas também. Mas faze que o amor divino não se amorteça na sua alma e que incessantemente suba aos teus pés a sua prece de gratidão. Se tiveres amor, tendes tudo, o que mais se pode desejar na terra, pois tereis a pérola sublime que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que vos odeiam e perseguem poderão jamais arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro onde nem a traça, nem a ferrugem os devoram, e vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo o que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia, sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve. E como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. Essa é uma daquelas mensagens que Kardec fala, que foi assinado com um nome muito importante para ser relatado aqui nesse livro.
A Juliana falou que tem um rapaz xingando o vídeo online, você viu ele? Não, não vi não. Sai Satanás, espírita, não sei o que, tá falando aí. Onde? E Não tô ela tá vendo. batendo um pouco com isso. Não, mas não faz isso não, ué. Não faz isso não. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? É do Satanás mesmo que nós estamos falando. Ela fica possessa. Mas não fala para não bater boca, não. É bobagem, é perder tempo. Ela coisa assim, olha o respeito. Está arrependido em nome de Jesus. Você ficar arrependido em nome de Jesus. Eu estou arrependido. Eu estou arrependido. Eu me arrependo, viu? Pode ficar sossegado. É piada isso, né? Agora tem uma lição que cabe bem para esse nosso irmão aí. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Está assinada por Vianney, Cura de Ars, Paris, 1863. Aqui tem um rodapé que explica a respeito deste nome. Diz assim, essa comunicação foi dada a respeito de uma pessoa cega, para a qual havia sido evocado o espírito de J.B. Vianney, Cura de Ars. Ars é uma cidade, né? Um vilarejo, uma vila. E esta comunicação desse espírito diz o seguinte: meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres. Eu, sem a vontade do bom Deus, todas as curas que obtive e que conheceis, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve para vós com a brandura que possuía quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que temerosamente pedistes, como recompensa da vossa abnegação. Mas desde que aqui me encontro, numa assembleia em que se trata sobretudo de estudar, eu vos direi que os que estão privados da vista deveriam considerar-se como bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era necessário arrancar o vosso olho, se ele fosse mau, e que mais valia atirá-lo ao fogo que ser a causa de vossa perdição. Ah, quantos existem sobre a terra que um dia maldirão nas trevas por terem visto a luz? Oh, sim, como são felizes os que na expiação foram punidos pelos olhos. Seu olho não será causa de escândalo e de queda, e eles podem viver completamente a vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes boa visão. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolvê-los à luz, digo a mim mesmo: alma querida, porque não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Então não pedireis para ver as imagens menos puras e menos suaves que aquelas que podes entrever na tua cegueira. Oh, sim, bem-aventurado o cego, que quer viver com Deus, mas feliz do que vós, mais feliz do que vós, que estáis aqui, ele sente a felicidade, pode tocá-la, ver as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Crede-me, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre um anjo tenebroso que
que conduz à morte. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias alegre? E quem sabe se esta alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas por tua vez ora, e sobretudo pensa em tudo o que tenho de dizer-te. Antes de me afastar, vós todos que estáis aqui, recebei a minha bênção. Aqui tem uma nota que diz o seguinte: quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte, nada mais são que os efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que, entre a falta e a pena, exista correlação. Se na sua bondade lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto nos aponta o caminho a dizer: quem matou pela espada perecerá. Palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Se, pois, alguém é afligido com a perda da visão, é que a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez também tenha sido causa da perda da vista para outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou ainda em consequência dos maus tratos, da falta de cuidados, etc. E então sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido esta expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus: se vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Tudo bem? Com essa lição? Compreendido? Vocês querem comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Então vamos lá para o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Este capítulo vai tratar de injúrias e violências, e como instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, a cólera. Esta instrução, obediência e resignação, é uma das que eu mais admiro nesse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. É muito bom. Injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está também no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu do juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação no fogo do inferno. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 21 a 22. Quer dizer, Moisés foi até não matarás. Né? Quem matar será réu no juízo. Então ele condenava o homicídio, né? O ato de matar. Jesus vai mais longe. Né? Não é só o que mata que pode ser condenado, mas aquele que humilha, aquele que despreza, aquele que é violento, né? Aquele que menospreza, porque raca era uma expressão usada entre os hebreus na época, que se falava para a pessoa e se cuspia do lado. Como se querendo dizer que a pessoa era uma pessoa desprezível, uma pessoa, né? Fazia isso com nojo, né? Então Jesus vai bem mais longe que o próprio Moisés, né? Quando ele ensina essas coisas. E a condenação no fogo do inferno é por conta da distorção aí da tradução do livro, porque o inferno não existe, apesar desse nosso irmão aí estar
brigando com a gente, dizendo que a gente está falando do demônio, né? Coitado do demônio, nem existe, rapaz. Esse cara ficou preocupado com ele. Tem que se preocupar com ele mesmo, né? E a explicação de Kardec a respeito dessas passagens do Evangelho é a seguinte: por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. São virtudes realmente difíceis, né, de serem vivenciadas, né? São muito difíceis, né, de serem vivenciadas. Uma pessoa doce é uma pessoa... São poucas que eu conheci uma pessoa assim na minha vida. Uma só. Uma pessoa realmente doce, né? A moderação já é um pouco mais fácil. A pessoa ser moderada, né? É um pouco mais fácil de você... uma pessoa ponderada, uma pessoa que tem um pouco mais de equilíbrio, né? Mansuetude, a gente só vê essa virtude em Jesus mesmo, né? Realmente ele sabia ter autoridade sendo manso, né? Ter autoridade sendo bastante, vamos dizer assim, era uma autoridade misturada com uma certa mística, né? Com uma certa coisa que a gente não conseguia compreender, né? Quando Jesus está caminhando e ele passa por um soldado romano e o soldado vai erguer, pelo menos isso passa nos filmes, né? O soldado vai erguer o chicote para ele, ele olha para o soldado, e o soldado abaixa a cabeça. Olha a autoridade moral que esse homem tinha, né? Apenas o olhar. Extremamente elevado, né? Quer dizer, ele reunia todas essas virtudes porque, em função da autoridade moral que ele tinha. Ele conseguia exercer a autoridade sem a imposição, né? Com mansuetude. Né? E a afabilidade, a pessoa afável, aquela pessoa que você acessa com facilidade, que não tem momentos de distorção na vida dele, que não tem momento de repúdio ao próximo, né? Esse aqui é uma pessoa afável, né? E a paciência aqui, a maioria de nós não tem mesmo, né? A gente não sabe esperar, né? Para conquistar as coisas. A gente quer as coisas para ontem, né? Não sabe esperar o momento certo, o momento apropriado, né? E por consequência condenou, claro. Consequentemente condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com o semelhante. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo, que significava homem reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque, depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por essas palavras: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra? Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos, ou seja, os bens da terra, mais importância que aos primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados, tomados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que a estes, os mansos e pacíficos, falta frequentemente o necessário,
enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da Terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Vamos anotar aqui a afabilidade e a doçura, para a gente retomar na próxima. Hoje é dia 27/8/2015. Por essas afirmações de Jesus e pela explicação de Kardec a respeito delas, a gente vê o quanto a gente está longe, né, de merecer, né, estar num mundo melhor. Eu estava lendo na Revista Espírita de 1862 a respeito de Marte, que é um planeta de transição entre o nosso planeta e os planetas mais felizes, e Kardec faz a mesma pergunta que ele faz quando recebe instruções a respeito de Júpiter. Ele pergunta, em Marte, os que estão mais atrasados nessa sociedade, a que classe de pessoas da Terra corresponderiam eles? Os que estão mais atrasados. E os espíritos respondem, aqueles que vocês consideram os melhores, os mais inteligentes, os homens sábios, os mais atrasados em Marte, correspondem aos melhores da Terra. Ele diz lá que é um planeta de transição, supõe que seja. Supõe que seja. Entre o nosso planeta e os planetas mais felizes. Né? Provavelmente. Quer dizer, os mais atrasados de Marte. Não está falando de Júpiter, hein? Porque, lembra o que ele fala a respeito de Júpiter? Você lembra? Que os mais adiantados aqui corresponderíamos ao macacos. Ai, meu Deus do céu. Que coisa, não? E a gente se acha tão, né? Tão bonzinho, né? Tão... Eu não me acho, não. É óbvio que o pessoal está com fogo em pedinte. Que coisa, que coisa. As pessoas aqui em Jaú estão fazendo isso. E há muito tempo atrás, em Brasília, lembra aquele menino? Garotos que com 18 anos. Aqui em Brasília, aquele no Pata-Choque morreu, porque o sujeito colocou fogo. Estava aqui em Jaú, estão jogando ovo e jogam bomba nos coitados deitados. É índio ou não é? E se consideram civilizados, hein? Se consideram civilizados. Quer dizer, como esse nosso irmão, segundo a Juliana, que estava atacando aí, dizendo, falando um monte de coisa. Que religioso é ele? Porque ele não aprende isso na igreja dele, com certeza. E se está aprendendo isso na igreja dele, quem está com o demônio é ele, e a igreja dele. Porque na igreja, com certeza, dele, eles não ensinam isso. Ou pelo menos não deveriam ensinar, né? Deveriam ensinar, porque ele está fazendo o contrário às afirmações de Jesus, né? Que nós devemos ser mansos e pacíficos, né? E que é isso que une os homens, né? Não a religião. A religião não serve para nada. Aliás, meu amigo, se você estiver assistindo, saiba de uma coisa: o espiritismo não é religião, viu? O espiritismo é uma ciência. Nós não somos religiosos. Pode atacar à vontade, que para nós não significa nada. Fique tranquilo aí na sua religião, faça bom proveito dela, seja um bom religioso, mude a sua postura, seja mais educado, seja mais respeitoso com o modo de pensar dos outros, viu? Porque Jesus ensinou isso. Aliás, a sua igreja deve ensinar isso também, faça isso. Né? É o que ele precisa aprender, né? Mas vamos lá. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, para a gente fazer a nossa prece de encerramento?
Não? Podemos encerrar, então? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para aprender as questões propostas no Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Que o teu amor, a tua bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, a fim de que possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. E ajuda-nos, Senhor, a honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes ao nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.